Ao longo das 2 décadas que se passaram, desde o lançamento da franquia Velozes e Furiosos no cinema, que teve seu início com uma dupla de jovens Dominic Toretto e Brian O'Connor, mergulhados no submundo de corridas ilegais dos Estados Unidos, a franquia precisou se reinventar inúmeras vezes, seja pela trágica morte do ator Paul Walker em novembro de 2013, que dava vida originalmente ao personagem Brian, pela necessidade de se adaptar aos parâmetros cinematográficos atuais e manter o apelo comercial do longa, ou mesmo pela saturação da fórmula que utilizava, que, chegando já ao seu 9º capítulo, e com a adição de um spin-off, vinha perdendo o fôlego e o interesse da audiência. Desde o 7º volume, que marca a despedida do personagem vivido por Paul Walker, pode-se notar uma sutil mudança no direcionamento da trama, que passa a dar mais ênfase para o enredo familiar do núcleo de protagonistas, que sempre foi importante, mas acabava sendo ofuscado em prol da ação sobre 2 rodas. E com a escalada desse aspecto conforme a franquia foi progredindo, que deixou as corridas de rua para trás e passou a focar em operações de espionagem e militarismo, se mostrou ainda mais importante para a franquia investir em tempo de tela para os dramas pessoais e familiares de cada personagem, sendo Velozes e Furiosos 9 o ápice de toda essa narrativa dramática e uma tentativa de resgatar a mensagem e a essência original da franquia, de que esta não é sobre carros, ação ou aventura, mas sobre a família e sobre o significado desta para o sobrenome Toretto. A trama parte não coincidentemente de uma cena que retrata Dominic interagindo com seu filho Brian, relembrando os momentos que teve com seu pai e a morte prematura deste. E que, embora não seja verbalizado, fica implícito pelas expressões do protagonista de que este começa a se preocupar mais com a sua própria integridade física e, sobretudo, o seu papel como pai e a ausência que faria na vida de Brian, caso algo acontecesse consigo. Aparentando estar isolado na tentativa de uma aposentadoria, a paz de Dominic logo é interrompida com a chegada de seus ex-colegas de ação na fazenda, trazendo consigo uma mensagem recebida com urgência do Sr. Ninguém, lhe suplicando ajuda e os convocando para mais uma missão em grupo, que os leva para uma ilhota sul-americana e que acaba fazendo com que Dominic cruze seu caminho com seu irmão Jacob, o qual nunca havia sido mencionado anteriormente na franquia, e que nutre uma relação conflituosa com o protagonista devido ao passado que ambos compartilham, com Dominic atribuindo erroneamente ao seu irmão a responsabilidade pelo acidente que ceifou a vida de seu pai, o que o fez renegá-lo e proibi-lo de retornar, forçando assim um Toretto a viver afastado de sua própria família. Uma vez que se situam dentro da trama, fica na par do que seria o Projeto Arias e do perigo que este representaria para toda a humanidade uma vez que caísse em mãos erradas, Dominic e sua família passam a se reunir com os mais variados amigos que fizeram ao longo dos anos, para tentar impedir a todo custo que Jacob e a organização criminosa, comandada por Cypher, que estavam financiando, colocassem as mãos no projeto, o que leva novamente a franquia Velozes e Furiosos para uma trama envolvendo espionagem, ações militares e a segurança mundial. Mas que, somado a isso, também faz com que Dominic Toretto se submeta a mais estresse emocional e familiar do que jamais experienciou anteriormente, devido ao reencontro e aos embates inevitáveis que trava com seu irmão Jacob. Esse esforço que a narrativa faz para trazer de volta personagens antigos e que já jaziam esquecidos na mente dos fãs, como é o caso da dupla de protagonistas do Desafio em Tóquio, que aqui se tornam responsáveis por mandar as operações dos personagens para o espaço, e Han, que tem sua suposta morte explicada como uma forma de conseguir viver em segurança e forjada pelo Sr. Ninguém, somada à adição de um personagem como Jacob, que vem para tentar dar mais profundidade e contexto para o passado do núcleo de protagonistas, se parece com o esforço da franquia em conquistar uma maior linearidade e, sobretudo, conexão entre os seus capítulos, e que, se levando em conta o fato de que já há uma série de spin-offs em pré-produção que virão a se juntar a Hobbs & Shaw, sugere que Velozes e Furiosos, tentando seguir a onda de outros estúdios e franquias de sucesso de Hollywood, como é o caso do universo compartilhado da Marvel, que vem tentando construir seu próprio universo, e que mesmo com o próximo fim da franquia principal, prometido para o 11º capítulo, esse universo não pretende se encerrar tão cedo, com muitos personagens até então secundários ou esquecidos ganhando protagonismo em suas próprias aventuras solo e conectadas com o enredo principal. Com a promessa de um total de 11 filmes para a franquia Velozes e Furiosos, sendo este um número intimidador por si só, é natural se esperar que a franquia sofreria mudanças, pois com um grande número de capítulos, é igualmente natural a ocorrência da saturação da fórmula empregada na franquia. Tentando contornar isso, a partir do 5º capítulo, a produção vinha se afastando cada vez mais da premissa original de personagens, ou carros, Velozes e Furiosos, que disputaram corridas de rua na ilegalidade do submundo do crime americano, tomando rumos que nem mesmo o mais criativo dos fãs em 2001 poderia imaginar.
Com essa progressão na cena de ação e com a evolução acelerada dos efeitos especiais nas últimas 2 décadas, produtores e roteiristas da franquia viram a oportunidade de torná-la cada vez mais comercial e blockbuster, e não pouparam os fãs de longas sequências de ação e elementos cada vez mais distantes, não somente da premissa original da franquia, mas também da própria realidade. Se tornaram constantes as cenas em que todas as leis da física não são somente desafiadas, mas quebradas, ou ao menos ignoradas. Da mesma forma, o plot armor de seus protagonistas se tornou ainda mais evidente, com Dominic Toretto principalmente, mesmo no auge de seus 40 anos, tendo sequências de luta dignas de super-heróis, derrubando paredes e estruturas de concreto inteiras apenas com sua força física. E se não bastasse, saltando entre prédios e de caminhões em pleno capotamento. Entretanto, o ápice de todo o surrealismo que a trama se aproximou se dá com a chegada na órbita da Terra de Tej e Roman, sendo essa ida ao espaço uma piada antiga entre os fãs da franquia na internet e que acabou sendo incorporada ao roteiro do 9º capítulo. A dupla de personagens, que ridiculariza a ideia em um primeiro momento, mas por fim acabam realizando a operação sem sofrer quaisquer acidentes, acabam recebendo justamente por isso, o papel de questionar seus próprios papéis e os rumos que a franquia vinha tomando. São constantes as piadas que fazem com um teor cínico, reconhecendo que há algo de diferente e especial consigo próprios, e que todas as aventuras que percorreram sem ter ao menos uma cicatriz para contar a história, só poderia ser fruto de algum tipo de invencibilidade que carregavam consigo. O roteiro tem total ciência do aspecto surreal de sua narrativa, que ignora as leis da física e, por vezes, a própria inteligência da audiência. Mas, ao invés de tentar vender suas ideias mirabolantes, acaba por fim fazendo piada consigo mesmo, flertando com o trash, mas revelando que com o tempo, Velozes e Furiosos acabou se tornando uma franquia que não tenta ser levada a sério o tempo todo, tendo uma mensagem contida em si, mas que aliado a isso, tenta também divertir e entreter de forma banal, compreendendo que nem tudo aquilo que entrega faz qualquer sentido. E tentando equilibrar o humor e a ação surreais que ganharam a trama com a essência que fundamentou a franquia, o 9º capítulo dispõe de um generoso tempo de tela para cenas de reencontro entre personagens, e sobretudo, flashbacks que retratam a conturbada relação entre Dominic e Jacob, que promete vir a ser o drama principal dos capítulos finais da franquia. Além de meramente contextualizar e localizar em que ponto a relação de ambos os personagens se encontra, tais flashbacks acabam servindo também para demonstrar a importância que a família recebe para ambos, mas também como uma espécie de legado para o sobrenome Toretto. Como é verbalizado pelo antigo mecânico da família, não há nada mais importante para um Toretto do que a família, sendo portanto a rejeição de Dominic o golpe mais doloroso que Jacob poderia sofrer após já ter perdido seu pai. Mesmo com toda a trama envolvendo o Projeto Arias e a belicosidade mundial, fica evidente que a disputa travada entre os irmãos, durante toda a narrativa, vai muito além do que é verbalizado entre ambos, mas tem seu foco principal nas feridas que insistem em manter abertas mesmo após todos esses anos, e que mesmo tendo todos os motivos para se odiarem mutuamente, ainda assim nutrem secretamente a vontade de se redimirem. A mensagem que a família é tudo, e com ela como apoio, se pode tudo, não é novidade na franquia Velozes e Furiosos, mas alcança patamares ainda maiores no 9º capítulo. Mesmo havendo apenas uma reconciliação parcial entre Dominic e Jacob, no fim, deixando aberta a brecha para as vindouras sequências, é apenas com o trabalho em dupla de ambos que o dia consegue ser salvo, e mesmo com todo o ódio que pareciam nutrir inicialmente um pelo outro e as inúmeras oportunidades que tiveram para acabar com a vida um do outro, no fim, o respeito e a vontade de se perdoarem prevaleceu, sendo a revelação de que seu pai entregaria intencionalmente a corrida para salvar a família da falência, mais um indicativo do quanto esse legado familiar é importante para o sobrenome Toretto, mais um aditivo para a futura conciliação entre ambos os personagens, e mais uma manifestação da mensagem que Velozes e Furiosos vem entregando há mais de 20 anos, de que a família é tudo. Entregando uma enxurrada de fanservice, clichês da franquia e altas doses de ação e aventura sobre 2 rodas, Velozes e Furiosos 9 consegue dar continuidade a todos os elementos clássicos que tornaram a franquia uma das mais rentáveis do século XXI, e que mesmo com seu tom amargamente comercial, ainda consegue conquistar público, bilheteria e visibilidade. Como é reafirmado quase que de forma unânime em todos os capítulos da saga, nada é mais importante do que a família. Com ela, se pode tudo, se faz o impossível e se alcança qualquer objetivo, pois carros, dinheiro ou poder não significam nada se não haver alguém com quem compartilhá-los e compartilhar um almoço de domingo em um final digno de Velozes e Furiosos.